Olá, nobres amigos, eu sou o Príncipe Exilado Lucas Possalski II e neste vídeo aqui falarei para vocês sobre as ordens de cavalaria. Quais eram, como funcionavam e qual o real significado delas. E um pequeno spoiler, falarei delas nos dias de hoje também, não só da Idade Média. Mas isso fica mais pro final do vídeo e... enfim, vamos ao que interessa. As ordens de cavalaria. As ordens de cavalaria são um elemento um tanto quanto clássico quando falamos de Idade Média. E inevitavelmente, quando pensamos em ordens de cavalaria, quase sempre pensamos na ordem dos Templários ou em alguma ordem de cruzados teutônicos, de Malta, hospitaleiros da Península Ibérica. E o que podemos dizer é que essa impressão não poderia estar mais correta. Eu sei, muitos de vocês devem ter pensado, principalmente aqueles mais estudiosos aqui do canal. Ah, mas existiram ordens de cavalaria de fins não religiosos. E de fato, existiram mesmo, não vou negar. Porém, as principais ordens de cavalaria, tanto no sentido de surgimento, quanto aspiracionais, quanto inclusive até funcionalidade mesmo delas, são as religiosas mesmo, porque a ordem de cavalaria surgiu para atender finalidades religiosas. Podemos citar que as primeiras ordens de cavalaria surgiram no século XI, com as cruzadas, pois elas foram, em sua essência, a negação à cavalaria da nobreza. Elas foram, em sua essência, a ideia de que qualquer um que quisesse poderia servir a Deus como um cavaleiro e lutar por ele e pela fé cristã, negando assim as raízes nobíricas da cavalaria. Então podemos dizer que a ordem de cavalaria nada mais é do que a negação do título de cavalaria como um título de nobreza, como aquele clássico título de Sir não sei das quantas. De tanto que os cavaleiros de ordem de cavalaria religiosa não recebiam títulos de Sir. E como eu mesmo disse aqui agora há pouco, lembrando, isso aqui foi tirado de fontes a qual eu encontrei na Wikipédia. Não é necessariamente a Wikipédia a fonte, porém, como eu falei no outro vídeo, eu não lembro das fontes específicas para citar seus nomes. Mas se vocês procurarem na Wikipédia em inglês, vocês encontrarão todas as fontes, tá? E ela surgiu como uma negação dessa nobreza para que os cristãos pudessem enfrentar os mouros lá no Oriente Médio e poder promover as primeiras cruzadas. Lógico, nobres também se envolveram nisso, mas essas ordens surgiram para poder negar essa história de que só nobres poderiam participar, só nobres poderiam lutar por Deus. Então, as primeiras foram as ordens dos Templários, a ordem do Templo de Salomão, depois se expandiram para as ordens dos teutônicos lá no Mar Báltico, ordem dos hospitaleiros na Península Ibérica, ordem de Malta, que na verdade é um resquício da ordem templária, que acabou sobrevivendo ao colapso templário na França. Enfim, elas surgiram com essa grande causa religiosa de reconquistar a Terra Santa e domar o que eles chamavam de infiéis na época. Posteriormente surgiram outras ordens de cavalaria não atreladas à religião em si diretamente, durante a Idade Média, como a Ordem de Avís em Portugal, que foi destinada à reconquista de Portugal, e uma ordem lá na Espanha também, que eu não lembro o nome, que foi destinada à reconquista também da parte ibérica da Espanha. E surgiram outras pequenas ordens sem fins religiosos puramente ditos, mas que visavam provavelmente alguma reconquista territorial, alguma estabilidade, alguma manutenção de paz, ainda durante a Idade Média. E por fim surgiram as ordens dos reis. E, cara, eu acho que as ordens dos reis, elas até recebem o nome de ordem, mas eu acho que talvez elas não deveriam ter esse nome em si, né? Porque elas na verdade são nada mais nada menos que uma forma dos reis criarem seus clubinhos de cavaleiro, podemos dizer assim. Ou seja, elas pecam naquele fato da negação ao título de cavalaria, essas daí, pois acabaram virando o clubinho dos reis, meio que isso. Porém, a Idade Média acabou, mas as ordens de cavalaria em si não acabaram com o fim dela. E nem de funcionalidade em si, porque a Ordem dos Jesuítas, que foi responsável pela colonização da América Espanhola e de parte da América Portuguesa, é sem dúvida uma ordem de cavalaria, derivada dos hospitaleiros da Península Ibérica. Não era uma ordem de cavalaria no sentido militar da coisa, de conquistar pela guerra, mas era uma ordem de cavalaria em todos os seus outros sentidos, com o devido ordenamento, financiamento, organização, logística, todo o resto. E também no sentido de negação de nobreza. E essa eu diria que foi a última ordem de cavalaria a surgir em nosso mundo, como uma coisa funcional. Porém, como vocês bem sabem, eu ia falar no final aqui, as ordens de cavalaria continuam existindo por aí. Porém, elas deixaram de ser funcionais propriamente ditas. Elas continuam existindo, porém como algo mais para preservar tradições, manter conhecimentos,
Desculpem a expressão para aqueles que forem membros, mas elas meio que se tornaram algo semelhante à maçonaria, uma associação de membros, que tem suas finalidades próprias internas, mas que não fazem mais coisas muito externas a elas. Embora façam suas pequenas causas, assim como a maçonaria tem suas pequenas causas externas, essas ordens que permaneceram existindo perderam totalmente seu caráter militar e se tornaram muito mais um grupo de associados. Porém, elas ainda existem e ainda preservam tradições valiosíssimas, não estou negando isso. Tanto que o nosso nobre amigo Matheus, do canal Reino de Selena, ele fala muito bem sobre isso. Diga-se passagem, ele próprio é membro de uma dessas ordens. Uma pequena citação a você, nobre amigo. Enfim, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se gostaram aí, por favor, deixe seu like. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Obrigado e até a próxima.